Grandes amigos, estamos começando mais uma transmissão aqui no nosso canal, com uma notícia muito importante aí sobre o cumprimento das profecias bíblicas. E Israel é o relógio de Deus nessa terra para o cumprir das profecias bíblicas aí, principalmente a respeito do fim dos tempos. Tempo esse em que nós acreditamos que já estamos vivendo. Não tem mais quase nada para se cumprir sobre essa face dessa terra, a não ser a grande profecia, a principal de todas, que é a volta de Jesus Cristo, né? E como eu disse que Israel é o relógio de Deus nessa terra, as profecias bíblicas apontam que um terceiro templo há de ser reconstruído. Israel vai voltar aos ritos do Velho Testamento, do sacrifício de animais. E aquele que há de dar condição para isso, a Bíblia nos fala, nos deixa indícios que é o chamado anticristo, que conseguirá fazer um momento de paz no mundo ao ponto de conseguir construir o terceiro templo lá no Domo da Rocha, onde era o antigo local do primeiro e do segundo templo. Hoje há uma mesquita muçulmana lá, aquela cúpula de ouro que tem ali, é a mesquita aonde era o antigo templo. Então, você imagina o grau de dificuldade que é para destruir aquela mesquita e construir o terceiro templo ali em cima. É algo humanamente impossível, né? Isso arrastará para uma guerra sem precedentes entre árabes, entre islâmicos e judeus, né? Arrastaria uma guerra assim, mas a Bíblia fala que esse templo ele será reconstruído. Então eu quero mostrar aqui agora algo que aconteceu, que é um passo grande em direção à construção desse terceiro templo. E pelo que nós entendemos na Bíblia, o arrebatamento da igreja será antes disso. Será antes que a grande tribulação se inicie nessa terra, porque esse templo será reconstruído nesses tempos aí de grande tribulação, né? É evidente que haverá um momento de paz para que ele seja reconstruído, pelo menos naquela região ali. Mas vamos agora à profecia bíblica, onde mostra, aliás, vamos agora ao acontecimento dessa semana, que mostra que a profecia está caminhando, está próxima. Eu vou abrir o site aqui, o site é Shalom Israel Shalom, e eu vou mostrar aqui. Isso aqui é uma manada de gado que está aqui. O que isso tem a ver com a profecia de Israel? Então nós vamos pegar esse assunto aqui e detalhar ele um pouco para que venhamos compreender isso. Eu vou ler o texto aqui. O texto que está destacado aqui ao lado é um texto que está em Números capítulo 2, no livro de Números capítulo 2, fala o seguinte: esta é uma prescrição da lei do Senhor, que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado julgo. Livro de Números, capítulo 19, versículo 2. Meus amigos, o que é isso? Para que iniciasse os trabalhos no templo, era necessário o sacrifício de uma novilha vermelha, sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, para o início dos trabalhos no templo. E Deus exigiu isso dentro da lei de Moisés. Dentro da lei mosaica tem isso aí. Tem essa lei específica sobre essa novilha vermelha. E o que aconteceu essa semana? Vou continuar lendo. O Instituto do Templo, esse Instituto do Templo é um instituto que existe em Israel com o objetivo de unir forças financeiras, forças políticas, toda a força que for necessária, todo recurso necessário, todos os preparos necessários para a construção do terceiro templo. Então, o Instituto do Templo e a organização Boné Israel deram ontem um enorme passo na direção da restauração do serviço do templo, com a chegada de 5 novilhas
vermelhas ao aeroporto de Tel Aviv. Então, chegaram lá em Israel 5 novilhas vermelhas. O site aqui está com notícia de ontem, afirmando que foi antes de ontem. Então, foi essa semana, foi sexta-feira, chegaram essas novilhas vermelhas lá. A novilha vermelha era o principal componente no processo biblicamente ordenado do ritual de purificação por causa da impureza consequente da proximidade com o corpo morto. Deixa eu aumentar a tela aqui. Uma vez que os elementos necessários para essa cerimônia têm faltado desde a destruição do segundo templo em Jerusalém. Todos os judeus atuais são considerados ritualmente impuros, daí impedidos do retorno do serviço do templo. Desde uma década que o Instituto do Templo lançou o programa Novilha Vermelha. Então, ele está há mais de 10 anos aí à procura da tal Novilha Vermelha, liderado pelo Rabi Azariah Ariel. Mas até mesmo nos templos bíblicos, nos templos do templo, né, quando ele existia, era muito raro conseguir esse animal que cumprisse todos os requisitos bíblicos. Então, até mesmo naquele tempo lá, né, já era difícil de conseguir essa novilha vermelha. Uma fazenda no Texas, nos Estados Unidos, foi incumbida de conseguir essa novilha vermelha, e estava apurando até a raça lá. Mas essa semana aí, nós estamos falando hoje aqui, sexta-feira, né? Sábado, né? A notícia é de ontem, fresquinha aí, afirmando que quinta-feira, com a data de quinta-feira aqui, ó, a data de quinta-feira, dia 15 de setembro agora, 5 novilhas vermelhas chegaram a Israel. E fique muito atento a isso, porque a novilha quer dizer que é um animal pequeno, né? Um animal jovem, muito jovem ainda. Então, esse animal, para o trabalho no templo, ele tem que ter certa idade, não pode ser um animal velho de anos já, que já se tornou adulto. Então, a lei exigiu a novilha vermelha sendo sacrificada ali para iniciar os trabalhos no templo. Então, meus queridos, nós estamos muito próximos do cumprir da profecia bíblica em que o terceiro templo irá ser reconstruído. Ele irá ser reconstruído. Construído, né? Ele irá ser construído. E dar-se-á, assim, os trabalhos, os rituais judaicos ali de sacrifício nesse templo. Tudo isso será articulado por aquele que vem nessa terra, a qual nós cristãos conhecemos como anticristo. Na verdade, ele quer se passar por Cristo, né? Quando a gente fala anticristo, a gente imagina o ser humano mais terrível que possa existir, que possa já ter nascido sobre a face da terra. Nós pensamos assim e é assim. É um ser humano onde estará ali quase que encarnado o próprio Satanás nele, né? Quase não, será isso mesmo, canalizado o próprio Satanás aqui, reinando sobre essa terra por um breve momento. Mas fato é que ele vem imitar a Cristo. Cristo é o enviado, né, o ungido, o escolhido de Deus, aquele que veio, o Messias, né, o qual os judeus aguardam até hoje. Então ele vai vir com essa cara de Messias, os judeus irão aceitá-lo como Messias, ele conseguirá organizar toda essa paz para a reconstrução do templo, enganando os judeus dessa forma, porque na verdade o Messias ele já veio, né? As pessoas precisam abrir os olhos para isso, porque Jesus Cristo ele foi o Cordeiro vivo, né? O sacrifício perfeito de Cristo, onde toda a lei foi consumada. Então, meus queridos, fiquemos atentos, porque as profecias bíblicas estão se cumprindo de maneira muito rápida. Nós cremos que o arrebatamento da igreja será no início dessa tal chamada grande tribulação, no momento chamado princípio das dores, que nós já estamos vivendo, em que Jesus Cristo deixou vários sinais que aconteceriam nesse tempo, sinais estes que praticamente todos já se cumpriram. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e
até o nosso próximo vídeo. Eu queria falar para você só o seguinte, eu estou organizando alguns seminários online, e 2 seminários que eu estou organizando, eu pretendo lançá-los aqui em breve. Eu queria que você colocasse nos comentários se você tem interesse de participar. Será totalmente online, totalmente ilustrado, mostrando tudo o que eu estou falando aqui, mas de maneira mais centrada. Um tem 5 aulas e o outro tem 6 aulas. O primeiro seminário, o tema dele é Sinais da Volta de Cristo. É esse o tema dele. O segundo seminário é Desvendando o Apocalipse. Então é um seminário muito profundo que, se você tiver interesse, pode ser levado até para a sua igreja. Tá ok? Meus queridos, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.